Muitas pessoas que assistiram tanto o primeiro quanto o segundo filme de terror It, a Coisa, adoraram o longa-metragem, fazendo dele um sucesso. A questão é que muitas dessas pessoas podem ter saído do cinema sem ter compreendido de fato o que o palhaço Pennywise é e o que aquela cidade chamada Derry esconde. Então, no vídeo de hoje, eu estou aqui para lhes explicar melhor sobre essa cidade e sobre esse palhaço assustador que aterroriza as crianças nesse município. Mas antes, você já sabe o que deve fazer. Deixa o like para me ajudar e ajudar o canal, se inscreva se você não for inscrito e agora sim podemos começar. Antes de tudo, eu devo começar dizendo que a cidade de Derry é um dos cenários fictícios mais emblemáticos da literatura e do cinema de terror contemporâneo. Ela foi criada por Stephen King e funciona quase como um personagem vivo dentro da história. Agora posso continuar dizendo que Derry é descrita como uma pequena cidade do estado do Maine, nos Estados Unidos, um cenário recorrente nas obras de Stephen King. À primeira vista, Derry parece um lugar comum, com ruas tranquilas, casas simples, escola pública, biblioteca, farmácia, feira da cidade. Porém, sob essa aparência pacata, existe algo profundamente perturbador. Stephen King constrói Derry como uma cidade marcada por tragédias históricas, como explosões misteriosas, incêndios violentos, desaparecimentos de crianças e surtos de violência coletiva. O que chama atenção é que esses eventos costumam ser esquecidos rapidamente pela população, como se a própria cidade sofresse de uma espécie de amnésia seletiva. Derry é retratada como um ambiente onde o preconceito, o bullying, a negligência dos adultos e a violência doméstica existem de forma quase banalizada. E esse clima de indiferença cria o terreno perfeito para o mal prosperar. Agora eu lhes trago uma pergunta impactante, e essa pergunta é: quem ou o que é Pennywise? Bom, posso dizer que Pennywise, também conhecido como A Coisa, não é simplesmente um palhaço assassino. Ele é uma entidade cósmica bem antiga, anterior à própria humanidade. A sua forma verdadeira é incompreensível para a mente humana, mas ele assume aquela aparência de um palhaço chamado Pennywise, porque essa figura atrai e, ao mesmo tempo, desconcerta as crianças. A entidade desperta aproximadamente a cada 27 anos para se alimentar, preferencialmente de crianças. Segundo a narrativa, o medo intensifica o sabor das suas vítimas, e por isso Pennywise não apenas mata, mas sim aterroriza primeiro. Eu garanto que quem já assistiu o filme Olhos Famintos poderá perceber que aqui nós temos uma certa semelhança, porque aquele monstro do filme, que se chama Creeper, ele também é um tipo de criatura bem antiga e demoníaca, que tem asas e que desperta a cada 23 anos para se alimentar de partes do corpo humano durante 23 dias para regenerar a si mesmo e assim sobreviver. Mas por que será que Pennywise aterroriza tanto a cidade de Derry? Bem, a primeira coisa que devemos saber é que Derry é o seu território. A entidade caiu naquelas terras há milhões de anos atrás, muito antes da cidade existir. Então, quando os humanos fundaram Derry, eles já estavam ocupando um território que pertencia a essa criatura. E assim, podemos dizer que a cidade foi literalmente construída sobre o mal. Existe uma forte sugestão no livro de que Derry e Pennywise possuem uma ligação simbiótica, ou seja, mantêm uma interação bem próxima. A criatura influencia os habitantes, enfraquece sua empatia e estimula comportamentos cruéis. E, em troca, a cidade oferece um ambiente ideal para que ela se alimente sem interferência alguma. Outra pergunta muito interessante é: por que os adultos não enxergam, ou escolhem não enxergar, tudo o que acontece?
Um dos aspectos mais inquietantes da obra é o fato de que os adultos raramente percebem o que está acontecendo. Eles ignoram sinais evidentes de violência, desaparecimentos e também comportamentos estranhos. Isso pode ser interpretado de duas formas. Uma delas é de que como influência direta da entidade sobre a mente coletiva, e a outra é como uma crítica social de King, dizendo que muitas vezes os adultos falham em proteger as crianças porque preferem ignorar os problemas desconfortáveis. E eu trago mais uma pergunta que é: por que o medo é mais forte em crianças? Todos devem saber que crianças possuem imaginação intensa, medos profundos e pouca defesa emocional. Pennywise assume a forma do maior medo de cada vítima. Então, ele pode se transformar em um monstro, um leproso, um morto-vivo ou uma criatura distorcida. Em Derry, esses medos encontram o eco na própria realidade social da cidade, pois nessa cidade é comum acontecer bullying, racismo, abuso e exclusão. Por isso, a entidade se alimenta tanto do medo sobrenatural quanto das feridas emocionais reais. E agora eu vou falar do ciclo de 27 anos. A cada 27 anos, eventos violentos aumentam em Derry. O padrão se repete ao longo da história da cidade. No livro, a história se passa em um período. Já no filme, a história nos apresenta outro. Mas o que é importante saber é que a história mostra dois períodos principais. Eu vou dar o exemplo do livro aqui. Esses períodos acontecem em 1958 e depois em 1985, quando um grupo de crianças chamado Clube dos Perdedores enfrentam essa criatura. Esse ciclo reforça a ideia de que o mal não desaparece, ele apenas hiberna, ou seja, Pennywise sempre vai voltar, ele apenas tem o seu tempo para descansar. Derry não é apenas uma cidade amaldiçoada, ela simboliza aquela hipocrisia social, o silêncio diante da violência, o medo coletivo e a perda da inocência. Stephen King usa Derry para mostrar que o verdadeiro horror não está apenas na criatura sobrenatural, mas na indiferença humana. Pennywise é o monstro visível, Derry é o monstro invisível. E talvez seja por isso que essa história continua perturbando leitores desde 1986, porque no fundo, Derry pode existir em qualquer lugar onde o medo seja ignorado e o mal seja permitido crescer nas sombras. Mas e você? Gostou da minha forma de explicar toda essa história para você? Gostou de conhecer melhor a cidade de Derry e o que de fato seria a criatura Pennywise? Se você gostou, deixe nos comentários o que você achou do meu vídeo, deixe o seu like para me ajudar e ajudar o canal, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, fique atento porque logo novos vídeos chegarão ao canal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!